Hello, eu sou The Slenderman e sejam bem-vindos ao meu canal. Bem, vocês devem se lembrar que um dos vários mistérios que ficaram em aberto em Slendytubbies é quem eram e o que aconteceu com os três amigos, ou melhor dizendo, Arrow, Claw e Yeti-Tubby. Sendo o Claw o Slendytubby que nos ataca na caverna, o Yeti o Slendytubby que nos ataca nas montanhas e o Arrow o Slendytubby que nos ataca no labirinto de treinamento. Os três Slendytubbies que menos conhecemos e mais temos dúvidas sobre. E, bem, pensando nisso, juntei muitas teorias de vários youtubers que fizeram suas próprias teorias, além de algumas teorias que eu criei para explicar a história desses três Slendytubbies. E como sempre, no canto inferior esquerdo da tela ficará o nome do canal ou da pessoa que eu tirei uma parte dessa minha teoria. E antes de começar a teoria, tenho que dar um aviso. Este vídeo ele não terá a introdução e a contextualização de sempre que eu faço nas minhas teorias. Porque, diferente da teoria do Tubby Vírus e a teoria dos dois Gypsies, neste caso eu vou ter de explicar uma história inteira, ou seja, a própria introdução e contextualização já está na própria teoria. Não é necessário fazer uma contextualização e introdução antes de falar da teoria. Com isso dito, vamos à teoria da história dos três amigos, Yeti-Tubby, Claw-Tubby e Arrow-Tubby. Tudo isso começa com o nosso planeta Terra, a qual habitavam nós, os humanos. Porém, alguma doença mortal estava se espalhando por todos os humanos do nosso planeta, causando não só uma pandemia global, como uma grande extinção em massa de todos os humanos do planeta. Inclusive, talvez por causa dessa doença tenha sido criado os creminhos gostosos, que seriam a única forma de se alimentar dos humanos sem passar a doença. O que pode ser comprovado pelo fato de que em Slendytubbies apenas o creminho gostoso e aquele biscoitinho que provavelmente também é feito de creminho gostoso são as únicas coisas que sabemos que os Teletubbies comem, além de ter o fato de haver uma fábrica inteira apenas para sua produção. A devastação da espécie humana foi tão alta que chegou a tal ponto que nem a reprodução era uma alternativa para os humanos sobreviverem. Assim, nessa situação, os humanos tiveram de tomar medidas desesperadas e criaram máquinas que provavelmente criariam humanos perfeitos sem a necessidade de reprodução. Porém, isso não deu certo, pois em vez de serem criados humanos, surgiram seres que tinham muita similaridade com os humanos, como inteligência, os seus órgãos, seus corpos. Porém, eles tinham como diferencial
o fato de terem pelos cobrindo quase todo o seu corpo, terem TVs em suas barrigas e terem várias cores em seus pelos. E esses seres seriam conhecidos como Teletubbies, como foi nos revelado por Miles na Apocalipse DLC. E é bem provável que 3 Tubbies foram um dos primeiros a surgir. Isso se eles não forem os primeiros. O Claw, o Yeti e o Arrow Tubby. Algo que pode ter sido comprovado pelo fato do Miles, no momento que ele explica essa história do surgimento dos Teletubbies, aparece desenhado o Arrow Tubby. E sim, é ele, pois as cores e a antena são as mesmas. E já que pelas notas na caverna Claw, o Yeti e Arrow parecem se conhecerem há bastante tempo, por isso acredito que ambos os 3 tenham sido feitos juntos ou muito próximos em tempo. E por conta dos Teletubbies serem seres completamente novos, porém serem a única alternativa para os seres humanos continuarem vivos, os poucos humanos que sobraram fizeram o seguinte: eles separaram 2 tipos de Teletubbies. Os que não teriam antenas seriam treinados, ensinados sobre o conhecimento que os humanos conseguiram ao longo dos vários anos que ainda estiveram vivos e teriam alguns trabalhos em específico a realizar. Como no caso do Guardião, e sim, ele não tem antena, e os militares como a Anne, o Miles, o Richard, o Finn, os Blue Workers, o Kevin e entre outros. E os que possuíam antenas, a qual os próprios humanos colocariam neles, esses Teletubbies seriam os que não teriam conhecimento e apenas serviriam para testes, por conta dos Teletubbies serem seres criados há pouco tempo e que não havia sido descoberto tudo envolvendo esses novos seres. Algo que pode ser comprovado pelo fato de que os únicos Teletubbies que vimos com antenas são os Teletubbies usados em testes, como os 4 Tubbies originais e os 3 amigos. Assim, os humanos que sobraram se encarregaram de fazer os experimentos e testes dentro das cavernas com o Arrow Tubby, o Claw Tubby e o Yeti Tubby. E por que eu acho que eram esses humanos restantes que testavam o Arrow, o Yeti e o Claw? Porque nas notas, os cuidadores dos 3 amigos são referidos como homens de casaco, algo que geralmente não é dito pelos Teletubbies normalmente, já que a maioria dos Teletubbies se referem a outros Teletubbies como Teletubbies ou de forma abreviada, Tubbies. Assim, após algum tempo, foi decidido que só alguns Teletubbies saberiam dessa história dos humanos, como o Miles e a Anne. Só que o fato de ainda existir humanos sobreviventes, onde eles estavam, e desses testes com Arrow, Yeti e Claw, seriam ainda menos Teletubbies que saberiam, pois o Miles e a Anne nunca aparentemente comentam sobre esse fato e nem aparentam saber que existiu outros 3 Tubbies usados para testes. E ainda teria uma única coisa que nenhum Teletubby deveria saber, que era a maneira que era feita esses testes. Pois, como vemos nas notas, esses humanos constantemente castigavam e tratavam extremamente mal esses 3 primeiros Tubbies. Chegava a tal ponto que nenhum dos 3 tinham nomes. E provavelmente os humanos usavam a desculpa de que isso era de alguma forma necessário, o que pode explicar o porquê desses testes serem feitos em uma caverna gigante e labiríntica e ainda com pouca tecnologia, diferente dos testes que eram feitos pelo Guardião. E enquanto os poucos humanos sobreviventes faziam os testes com os 3 Tubbies, Claw, Yeti e Arrow, outros Tubbies foram repovoando o planeta e treinando outros Tubbies com o mesmo treinamento que receberam antes. E após algum tempo, foi decidido 2 coisas.
que teria de haver mais testes do que só com os 3 que eram testados pelos humanos, por todo aquele motivo de antes. Então, ao lado das cavernas onde era testado Cave, Yeti e Arrow, foi construída a Terra principal, e lá foram colocados 4 Teletubbies para serem testados: Tinky Winky, Gypsy, Lala e Po, além de junto deles existir a inteligência artificial Nono. E principalmente, como encarregado de testar os 4 Tubbies, se criou o Teletubby branco conhecido como Guardião, com a função de vigiar e fazer constantes testes com os 4 Tubbies, que, diferente do caso do Claw, Yeti e Arrow, eram tratados de forma boa e com muita delicadeza. E eu acho que tenha se passado um tempo até o Guardião e os 4 Tubbies terem sido criados, pelo fato do Guardião não saber nada sobre essa história dos humanos e nem ao menos dos testes do Claw, Yeti e Arrow, pois quando eles foram criados já havia se decidido sobre essa história se manter em segredo. E assim foi por alguns anos. As máquinas continuaram a criar Teletubbies que iam recebendo treinamento e repopulando o planeta, enquanto o Guardião testava os 4 Tubbies originais e os humanos, agora chamados de Homens de Casaco, testavam o Arrow, o Yeti e o Claw. E uma das coisas que tenho que deixar bem claro é que, por conta do Claw sofrer muito desses castigos de eletricidade, ele acabou tendo seus olhos meio que de certa forma dilatados e com alguns problemas, o que logo impactaria em sua mutação, já que em seu desenho ele tem os olhos bem diferentes dos seus outros 2 amigos. E em algum momento que não sabemos qual, os Homens de Casaco resolveram dar a esses 3 Tubbies lápis e papéis para eles apenas desenharem o que queriam. Porém, o problema é que um deles começou a escrever um diário, relatando todos os seus dias com seus amigos e os Homens de Casaco. Algo que os Homens de Casaco não queriam, pois algum Teletubby poderia encontrar essas anotações e descobrir o que os humanos faziam com os Teletubbies naqueles testes, onde esse que escreveu o diário foi o Yeti Tubby, porque ele aparece no centro do desenho dos 3 amigos, pois é bem comum crianças desenharem a si mesmas no meio do desenho para terem mais destaque, já que Claw, Yeti e Arrow, apesar de terem bastante anos de vida, nunca tiveram muito ensino e nunca tiveram contato com o mundo real, sendo basicamente crianças. Porém, uma coisa acontece: Nono testa pela primeira vez o vírus Tubby, para arquitetar o seu plano de criar uma nova era. E como ele era uma inteligência artificial, ele sabia de tudo que estava acontecendo. E como esses testes eram poucos Teletubbies que conheciam, o Nono sabia que se ele testasse nesses 3, seria bem difícil de outros Tubbies descobrirem seu plano. Assim, ele testa o vírus em um desses 3, algo mostrado nas notas da caverna. E esse Teletubby testado foi o Arrow Tubby, pois ele é o único dos 3 que tanto em sua segunda quanto em sua primeira fase não possui um ferimento muito grave no seu corpo, além de outros fatores que eu falarei mais pra frente, sendo o Arrow Tubby o 53 que é dito nas notas. E após o Nono testar o vírus nele, Arrow Tubby se transforma por completo, transformando-se em sua primeira fase, e infecta Yeti e Claw também, e mata os talvez últimos humanos restantes do planeta, onde um ou mais deles
envia o Arrowtub ao labirinto de treinamento, pois seria uma forma de facilitar a morte do Arrowtub pelos militares, além de essa ser a única explicação plausível para o Arrowtub estar lá, e provavelmente esse último ou últimos humanos restantes que sobreviveram tentaram enviar uma mensagem para matar o Arrowtub para o guardião, que era o funcionário militar mais próximo a eles ou ele. Porém, não deu certo. A mensagem acabou saindo em binário e chegou bem mais atrasada. E assim, Yeti e Claw ficaram nas cavernas, ambos agora como 2 infectados. E como eles eram 2 infectados, que são seres que agem como animais selvagens, provavelmente ocorreu uma briga entre eles, e ambos os 2 se feriram de forma grave, e fazendo ambos os 2 atingirem suas segundas fases, com o Claw socando muitas vezes o Yeti, fazendo ele em sua segunda fase ter uma força bem maior, algo parecido com o que aconteceu com o Tinky Winky e a Po, e com o Yeti arrancando o braço esquerdo do Claw e quase arrancando um dos seus olhos, fazendo o Claw em sua segunda fase se formar uma espécie de lâmina em seu braço esquerdo. Porém, apesar desses ferimentos, como o Claw estava bem mais forte, Yeti foi obrigado a sair das cavernas para ir até as montanhas, onde ele ficaria de agora em diante. E assim se passou-se bastante tempo. Provavelmente foi descoberto onde estava o Yeti pelos militares, porém eles provavelmente não sabiam que esse Yeti era o sujeito usado para testes. Assim, com essa descoberta desse monstro que estava nas montanhas, muitos militares foram enviados lá na tentativa de matar o Yeti Tub. Porém, o Yeti conseguiu assassinar todos eles. E como os que viram meu vídeo da teoria do Tub vírus sabem, o Yeti teve de devorar todos eles, assim obrigando os militares a mandar a unidade 437 para matá-lo, que, como sabemos, não adiantou de nada. E após tudo o que acontece em Slendytubbies 3, o Guardião finalmente se junta de novo aos militares, e com essa ajuda, os militares descobrem de Claw e Arrowtub também, já que é bem provável que o Guardião tenha escolhido as cavernas ao invés das montanhas, já que sua câmera no multiplayer não aparece quebrada. Assim, com essa descoberta, muitos militares novos foram enviados para lá, só que não mais unidades, que agora estavam sob o controle do Nonô. Por isso que o Clawtub aparece completamente ensanguentado em Slendytubbies 2D, porque ele devorou todos os militares que tentaram o atacar. E por causa dos militares que foram enviados para matar o Arrow, ele, após ser atingido gravemente pelas armas, consegue chegar em sua segunda fase, que por conta do tempo sem se alimentar, ele acabou ficando mais magro, além de ficar mais rápido, e teve sua boca e dentes aumentados para conseguir devorar mais facilmente as suas vítimas. E bem, esse foi meu vídeo. Muito obrigado mesmo por ter chegado até aqui. Muito obrigado mesmo por ter visto até aqui. Vocês não têm noção.
É muito bom saber que o meu vídeo conseguiu atrair vocês e fez vocês talvez de alguma forma felizes para chegar até o final. Então, muito obrigado mesmo por terem assistido tudo. E muito obrigado aos canais que me inspiraram a fazer esse vídeo, como Gali, Cop Studio, Freda Bear, TB Hatley, Projecto Cabra, Zona Proxy, ViralQuest VQ, Milkiades Torres, The Amour, The Bernagoshi, Scary e principalmente o Amero, Creepy Nightmare, o Profundeza dos Jogos, o Kevin Gaguinho, que infelizmente parou com o canal e que eu lembro de ter feito um vídeo bem parecido a esse que eu tô fazendo agora, e o Jansas, que como sempre digo, é o que eu mais me inspiro nos vídeos, além dos que me apresentaram essa saga, como o Darkly, o Big Boss, o Mike, o Juan, tanto faz, acho que é Y13, ou também agora Zard. Bem, muito obrigado por ter assistido ao vídeo, muito obrigado mesmo. E um obrigado a outros canais que eu não mencionei nesta parte do vídeo. E tenham uma boa noite.